Olá mais uma vez aí, pessoal que me acompanha. Agora dessa vez a gente vai resolver a prova da OBMAP, né? A OBMAP está se aproximando, então vamos resolver a prova da OBMAP. Vamos começar com o nível 1, vamos resolver a prova de 2023, tá certo? E depois a gente vai fazer nível 2 e nível 3 também, tá legal? Espero que vocês gostem aí. Então vamos lá. Começaremos com esta primeira questão, que diz o seguinte, né? Bom, Joana só pode retirar uma lata da pilha se não houver nenhuma lata apoiada sobre ela. Então, qual o menor número de latas que ela precisa retirar antes de pegar a lata azul indicada pela seta? Tá bom? Então, como eu quero saber o menor número de latas que ela precisa retirar, né? Vamos tentar pelo menor número que está aqui, que é o 5. Será que eu consigo tirar 5 latas, né? Até pegar essa lata de azul? Bom, vamos ver. Eu tenho que começar por essa. Vou retirar essa lata. Depois vão ficar 2 latas livres aqui, né? Eu vou retirar essa, já é a segunda. Preciso retirar esta aqui, já é a terceira, tá? A quarta vai ser esta daqui e a quinta esta daqui. Depois eu retiro não são 5, né? Porque essa aqui não pode sair porque ainda vai ter essa daqui de cima, então eu tenho que retirar esta daqui também, né? Eu tenho que tirar essa quantidade aí, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 latas até poder tirar a lata de azul, tá legal? Então, é isso daí. A primeira segue uma resposta à letra B. A segunda questão, pessoal, José comprou uma calça na loja Alfa e uma camisa na loja Beta. Ok? Então, José, vamos anotar, né? Então, José comprou uma calça na loja Alfa, tá certo? E uma camisa na loja Beta, tá legal? Luiz comprou uma calça na loja Beta. Então, uma calça na loja Beta e uma camisa na loja Gama, tá? Os preços aparecem na tabela abaixo. Então, quanto Luiz gastou a mais do que José? Vamos lá. Uma calça na loja Alfa custa R$80, certo? R$80. E uma camisa na loja Beta custa R$65. Então, 80 mais 65 dá 145, né? Ele gastou isso aí, ok? Ele gastou, bem facinho aqui, ó, R$145, ok? Já Luiz, né, comprou uma calça na loja Beta que custa 90, ó, 90, e uma camisa na loja Gama que custa 60. Então, 90 mais 60, 150, né? Então, ele gastou R$150, certo? Por isso, quanto que Luiz gastou a mais? 150
menos 145 dá 5. Então ele gastou a mais R$ 5 em letra A. Legal? Bom, continuando, né? A terceira questão, ela é o seguinte. Diana colocou um único colar sobre uma mesa e tirou uma fotografia. E em seguida recortou a fotografia ao meio na horizontal. Uma das partes recortadas é mostrada abaixo. Então, qual das figuras a seguir pode ser a outra parte da fotografia, né? Então, nós devemos juntar essas duas partes aqui e deve se formar uma única figura, um único colar, tá certo? Então, vou testar aqui a letra A, né? A letra A, ó, a gente vai unir esta ponta, a primeira ponta, vamos pensar assim, né? Temos uma, duas, três, quatro, cinco, 6 pontas, tá certo? Então eu vou juntar a primeira ponta com a 2, 3, 4, 5, tá? Então vai ficar assim, ó. A primeira, 2, 3, 4, 5, com essa daqui. Então vem assim. Depois a segunda com a sexta, a segunda com a sexta e as duas no meio. Então, essa figura não forma um único colar, né? Aqui tem dois, né? Tem um pequenininho aqui no meio e um grandão aqui pegando de uma ponta para outra. Então não é a letra A, tá certo? Vamos testar a letra B aqui. Então a primeira ponta com a sexta, a segunda ponta com a quinta, e a terceira com a quarta. Também não forma um colar, né? Forma dois. Tá legal? Então também não é a letra C. Olha a letra C agora, não é a letra B no caso, né? Então a primeira ponta com a terceira, a segunda ponta com a quarta, e a quinta com a sexta. Então novamente não formam uma única peça. Então também não é a letra C. Tá? Letra D. Ó, a primeira com a terceira ponta, a segunda ponta com a sexta, e a terceira com a quarta. Aqui está formando uma única peça, né? Aqui está formando um único colar. Ele está todo, digamos assim, retorcido, né? Ele segue aqui, ó, e forma uma única peça. Vem pra cá, sobe aqui, tá vendo? Desce e junta se unisce de novo, tá? A letra E eu vou fazer, a letra D é a resposta, eu vou fazer, mas para você ver que não é a letra E, eu juntei a primeira com a segunda, a terceira com a quarta e a quinta com a sexta pontas aqui, tá certo? Então formou-se 3 peças. Então a única que formou uma peça só é a letra D. Por isso, a outra parte que pode ser da fotografia é a letra D. Na quarta questão, pessoal, não é? Ela diz assim: 5 cartões iguais A, B, C, D e E em forma de triângulo equilátero foram colocados em uma cartolina, um por vez. A figura mostra como ficaram esses cartões. Então, qual foi o terceiro cartão colocado, né? Como os cartões vão sendo colocados um em cima do outro, digamos assim, então o último a ser colocado, com certeza, é o que tem mais área à amostra, né? Então, o que tiver menos área à amostra foi o primeiro a ser colocado, tá certo? Então, ó, o primeiro a ser colocado foi o D, com certeza, é o que tem a menor área dele à amostra no final. Então, o primeiro foi o D, tá certo? O segundo
Com certeza foi o C, tá? Porque se o B tivesse sido colocado primeiro e depois o C, teria uma parte do C aqui em cima, assim, ó, não é? Então depois foi o C que foi colocado, depois foi o B, né? Depois o A e no final o E, tá certo? Então com certeza aí o terceiro cartão colocado na mesa foi o B, então letra B, tá bom? Bom, pessoal, já essa questão 5, né? Beatriz tem 9 carimbos retangulares de mesmo tamanho, organizados da seguinte maneira. Aí temos aqui, né, a organização dos carimbos. Então, usando carimbos diferentes, ela carimbou 3 vezes sobre o mesmo retângulo e obteve a figura que eu copiei aqui ao lado. Então, quais foram os carimbos que ela usou? Bom, primeiro, para poder obter essa faixa aqui no meio, com certeza ela usou o carimbo 1B. O carimbo 1B é esse carimbo aqui, né? Ela usou esse carimbo com certeza. Depois, para obter essa ponta aqui no meio, vou fazer de preto essa ponta. Essa ponta só pode ter vindo do carimbo 2B, tá certo? Que é esse daqui, ó. O 2B. E como não tem mais nenhuma outra marca, ela tem que ter carimbado em algum lugar que já está coberto aqui. Então, entre os carimbos que estão na linha 3, né, o único que é possível é o 3C, para não aparecer nenhuma marca ali, né? Carimbou, ficou por cima do que já estava escrito. Tá legal? Então, com certeza depois ela usou o carimbo 3C e a resposta é 1B, 2B e 3C, letra C, tá bom? A questão número 6, né, dessa prova da UBMEP diz: se os números abaixo forem escritos em ordem crescente, qual deles será o terceiro? Então aqui é a comparação entre números, né? Nós temos frações e números decimais aí. Então, ou nós escrevemos todos os números na forma de fração e comparamos as frações, ou nós iremos escrever todos os números na forma decimal, tá bom? Eu vou escrever os números na forma decimal, começando pelo número que está na letra E, né? Que é 1,166. E temos o outro também, que é 0,06, que está na letra D. Né? Aqui podemos já considerar, já anotar que o 0,06 é menor do que o 0,166, tá bom? Então, falta agora a gente comparar os números da letra C, da letra B e da letra A. O número da letra C, né, o 16 sobre 100, é 0,16, tá certo? 0,16 é maior do que o 0,06, mas também ele é menor, não é, do que o 0,166. Por quê? Porque 0,16 eu posso pensar como se fosse 0,160 também, tá? Então é menor do que 0,166, certo? O número da letra B, que é o 6 sobre 10, é 0,6, certo? Que vai ser maior do que o 0,166. Tá legal? Maior do que o 0,166. E, para finalizar, o 1/6, a gente deveria dividir aqui, né? Mas como 6 é maior do que 10, então essa fração 1/6 é menor do que 1/10, que é 0,1, tá certo? E com certeza é menor do que 0,16, ok? Bom, então, qual é que fica a ordem? Qual é a ordem que fica aqui, né? O primeiro vai ser o número da letra D, depois vai ser o número da letra C, né? Deixa eu ver aqui. C, isso.
certo? Depois vai ser o número da letra E, ok? Não, aqui eu errei, pessoal, pera aí, calma. Cadê a borrachinha? É melhor escrever os números mesmo, tá? Em vez de as letras. Então, o menor número, né, vai ser o 0,06, tá certo? 0,06. Vamos lá, 0,06 é o menor. Depois vem aqui tem um errozinho aqui também, pessoal. Cadê? Aqui é maior, perdão. Só vai fazendo na pressa, a pessoa erra, né? Então tem um errozinho aqui, é maior. Tá legal? Muito bem. Então podemos dizer assim, ó, maior do que 0,06. Pronto. Muito bem. Bom, vamos lá, voltar. Então, o menor é 0,06. Depois dele vem o 0,16, que é a fração da letra C. Tá certo? Depois dele vem o 0,166, que é o número da letra E. Depois vem o 1/6, tá certo? 1/6, né? Se você dividir 1 por 6, dá uma dízima periódica, tá certo? Então por isso vai ser maior do que o 0,166. Né? E por último, vai ser o da letra B, que é o 6 décimos. Tá bom? Então, o terceiro número é o 0,0166, pessoal, letra E. Tá legal? Então, continuando aqui, ó, resposta à letra E da sexta questão. Vamos para a sétima questão aqui, né? Então vamos lá. Os segmentos horizontais dividem um retângulo da figura em 4 faixas de mesma largura. A área da região amarela corresponde a qual fração do retângulo? Bom, a gente vai fazer assim, eu vou dividir aqui da seguinte forma. Vou passar aqui uma reta, dividindo aqui no meio. Vou passar uma reta aqui assim. Ultrapassando por aqui. E pronto. Certo? A gente, como foi dividido em triângulos, se você quiser usar triângulos, você pode, tá certo? Então você pode dividir assim se quiser. Não é uma necessidade, dá para fazer sem precisar fazer isso aqui, mas fica até mais fácil. Né? Vamos completar a figura aqui, certo? E assim que completarmos, a gente vai escrever qual é a fração. Né? Então, ó, fica bem divididozinho. Tá bom? Bem divididozinho aqui. E aí nós vamos contar a parte amarela com relação ao total, para descrever qual é a fração, tá bom? Então, o total de divisões que eu fiz aí, né? É só contar a quantidade de retângulo. Cada retângulo tem 4 triângulos. Ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo? E o total de retângulos é 1, 2, 3, 4. Então, 4. 4 vezes 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4 são 16 retângulos. Portanto, 16 vezes 4, 64
triângulos. Tá legal? Agora, a parte amarela, pessoal, parte amarela, a gente vai ter que contar, digamos assim, na mão mesmo, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 em cima, né? Então, 16 em cima, mais aqui essa parte de baixo dá para contar rápido, né? Nós temos 4 retângulos aqui amarelos, cada retângulo com 4 triângulos. Então 16 mais 16 dá 32, tá certo? Então a fração dessa parte amarela aí será 16 sobre 64, tá bom? E dividindo isso por 16, nós temos aí 1 quarto, ok? Então, pessoal, como vocês puderam ver, não tem lá na resposta 1 quarto, né? Então eu apaguei para fazer de novo aqui, porque eu acabei contando errado. Eu fiz a figura errada e eu não percebi de uma forma mais simples, tá? E isso aí pode acontecer com você na hora da prova. Mas não se preocupa, tá certo? Bom, é só voltar a pensar direitinho que a gente consegue. Veja, então eu vou dividir mais simples aqui. Eu vou dividir assim, aqui no meio e aqui. Só vou fazer essas divisões, tá bom? E a gente vai colorir aqui, ó. Vamos perceber que essa parte amarela aqui de cima, esse azul aqui de cima, vamos apagar e vamos colocar ela aqui embaixo. Tá legal? Então essa parte azul de cima eu apaguei e coloquei aqui embaixo. Da mesma forma, ó, essa parte daqui de cima eu vou também apagar essa parte de cima aqui, esse triângulo de cima, e vou escrever ele, ou colocar ele aqui embaixo, ó. Tá vendo? Certo? O mesmo serve, né? A mesma observação aqui serve para esse retângulo aqui. Eu posso tirar ele daqui e colocar ele aqui em cima de novo. Ele encaixa aqui em cima, tá? E o mesmo eu faço com o retângulo da direita. Eu pego este retângulo aqui da direita, apago ele e vou escrever ele nesta parte aqui. Ou seja, vamos apagar literalmente, né? Ó, apaguei esse amarelo aqui. Vamos apagar este azul daqui. Vamos apagar este amarelo daqui, este retângulo. E este da esquerda. Então o que é que nós temos? Nós temos que o retângulo ele foi dividido em 3 faixas. Não é? O retângulo foi dividido em 3 faixas, ó. Não é? E a gente comporta uma faixa somente. A parte amarela comporta uma faixa, portanto, a fração, não é? Só pode ser 1/3. Uma faixa aqui. Desculpa, 1/3 não, perdão. 2 aqui são, ó, 1, 2, 3, 4 faixas e nós pintamos 2, tá certo? Então vamos apagar. Já ia errar de novo, tá vendo? Falta de atenção aqui, ó. Então são 4 faixas e nós pintamos 2. Então 2 quartos. Nós vamos dividir aqui por 2 e temos 1/2. Tá legal? Muito bem. Já a questão de número 8, pessoal, ela diz assim: Pedro e Paulo fizeram compras no supermercado. Pedro comprou 4 garrafas. Vamos colocar aqui. Pedro, né? Pedro comprou 4 garrafas de suco por R$ 5,50 cada uma. Então, 4 vezes 5,50, ok? E 5 pães por R$ 2,20 cada pão.
Então, mais 5 vezes 2,20. Ok? Paulo comprou, pessoal, 1,4 kg de banana por R$ 5,00 o quilograma. Então, 1,4 vezes 5. Ok? Então, qual das expressões aritméticas abaixo representa a quantia em reais que Paulo deve dar a Pedro, de modo que ambos tenham contribuído com o mesmo valor? A gente vai pegar a diferença entre os dois, né? Pedro pagou quanto a mais do que Paulo? Então vai pegar a diferença entre os dois e vai dividir por 2, tá certo? Que fica igual para todos. Então isso é 4 vezes 5,50 mais 5 vezes 2,20, que é a quantia que Paulo gastou, menos a quantia que Pedro gastou, que é 1,4 vezes 5. Pega esse resultado e divide por 2 para ficar quantias iguais para cada um, certo? Portanto, a resposta é a letra A. Tá legal? Vamos para a próxima. A nona questão, né, é o seguinte: ó. José tem várias peças que se encaixam perfeitamente nos espaços dos tabuleiros abaixo. São 8 peças iguais em forma de quadrado e 9 peças iguais em forma de triângulo. É possível juntar duas peças em forma de triângulo para formar um quadrado que se encaixa no tabuleiro. Muito bem. Então, qual dos tabuleiros abaixo José pode cobrir sem sobreposição usando todas as peças, né? Bom, vamos contar. Na letra A, ele tem que ter 8 peças iguais ao quadrado e tem que ter 9 peças iguais a um triângulo. Então, vamos contar os quadrados na letra A, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, falta uma peça na forma de quadrado. Então, não pode ser a letra A, tá certo? Olha a letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele não tem 9 quadrados, né? Mas a gente pode juntar dois triângulos e formar um quadrado. Então, como ele tem 9 peças iguais a um triângulo, vamos ver aqui quantas peças iguais a um triângulo ele tem. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso significa que um quadradinho desse aqui, por exemplo, esse último, são dois triângulos juntos, tá certo? Que aí ficam 9 triângulos e 8 quadrados, tá bom? Então, com certeza a letra B ele pode formar esse tabuleiro, tá bom? Vamos ver a letra C, D e E, né, para a gente confirmar, mas a resposta é a letra B mesmo. Na letra C, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados, que aí já não pode mais, são 8 quadrados, né? Na letra D nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados de novo. E na letra E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados, né? 11 quadrados e temos 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Faltam 4 triângulos, tá? Porque são 9 triângulos. Com os 4 triângulos que faltam, eu só poderia formar 2 quadrados. Né? E 2 quadrados mais 9 dá 11. Né? E nós contamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas eu esqueci de contar esse triângulo aqui no meio, então realmente não é possível não. A única alternativa que se encaixa aí é a letra B de bola. Bom, olha a questão número 10, né? Antônio, Benedito e Carlos colecionam figurinhas. O número de figurinhas de Antônio, eu vou representar só pela letra A, tá certo? É igual a 4/5 do número de figurinhas de Benedito, tá?
o número de figurinhas de Carlos é igual a 3/4 do número de figurinhas de Benedito. Dos 3 amigos, quem tem mais e quem tem menos figurinhas nessa ordem? Bom, primeiro, né, são 3 amigos, né? Antônio, Benedito e Carlos. Benedito, com certeza, tem mais figurinhas do que Antônio e também tem mais figurinhas do que Carlos. Ele é o que tem mais figurinhas. Por quê? Porque a quantidade de figurinhas de Antônio é apenas 4/5 dele, né? Então é uma fração que é menor do que 1 inteiro. Tá bom? O mesmo acontece para Carlos, né? O número de figurinhas de Carlos é apenas 3/4 do número de figurinhas de Benedito, que é uma fração menor do que 1 inteiro também. Então, consequentemente, Benedito tem mais figurinhas do que Antônio e mais figurinhas do que Carlos, tá certo? A gente só precisa comparar os dois, né? Entre Antônio e Carlos, quem é que tem menos figurinhas. Para isso, a gente tem que comparar as frações 4/5 e 3/4. Uma maneira de calcular é transformar os números em números decimais, né? Mas eu vou comparar assim mesmo. Eu vou tirar o MMC entre 4 e 5, né? O MMC entre 4 e 5 é 20. E aí o que é que a gente faz? Eu quero escrever duas frações com o mesmo denominador, tá certo? Para poder comparar os numeradores. Eu vou dividir o 20 pelo 5 e o resultado eu vou multiplicar pelo 4, tá bom? Então 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 4 dá 16. O mesmo eu faço aqui, ó, 20 dividido pelo 4 e o resultado eu faço vezes 3. Então 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 3 dá 15. Então, como o 16 é maior do que 15, então a fração 16/5 é maior do que a fração 16/20 é maior do que a fração 16/15/20. Por isso, podemos concluir que a fração 4/5 é maior do que a fração 3/4. Então, Antônio tem mais figurinhas do que Carlos. Por isso, Carlos é o que tem menos figurinhas, tá certo? Então, a resposta é Carlos e Benedito. Carlos e Benedito. Carlos é o que tem menos, Benedito é o que tem mais, tá? Então, na ordem, né, quem tem mais e depois quem tem menos é Benedito e Carlos, letra C. Tá legal? Já a questão do número 11, pessoal, né, diz o seguinte: uma folha retangular preta foi cortada em 2 pedaços. Um deles está mostrado abaixo, que é este aqui. Então, qual é o outro? Bom, o outro tem que se encaixar perfeitamente com esse pedaço e formar um retângulo, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos cobrir, né? Vamos cobrir aqui, ó. Veja. Em azul, por exemplo, eu posso tentar fechar aqui assim. Veja só. Vamos fazer seguindo aqui no contorno de preto, tá certo? Com certeza nós precisamos vir para cá, né? Nós precisamos descer aqui assim, seguir para cá, descer e fazer assim, tá vendo? Que se encaixa perfeitamente. Claro que ele não fala o tamanho ou a largura do papel, né? Então, o único que tem esse formato aqui é a letra C. A letra C ainda tem mais um pedaço aqui, que pode ser também, tá? De todo jeito vai formar um retângulo, né? Mesmo que não tenha essa parte aqui do meio que eu fiz, mas forma assim um retângulo, né? Tá bom? O único que se encaixa perfeitamente para formar aqui é o da letra D, né? Acho que eu falei letra C antes errado, mas é a letra D. Tá legal? Tanto a resposta aí da questão de número 11, letra D.
Bom, pessoal, já a questão do número 12, né, ela é assim. Em um mês, 3 domingos caem em 3 dias pares. Em que dia da semana cai o dia 10 desse mês, né? Bom, nós não sabemos quais são os dias pares que esses domingos representam, né? A gente vai ter que fazer hipóteses. Então vamos imaginar que o mês começou no sábado. Então se o mês começou no sábado, dia 1º, sábado, então domingo, dia 2, tá certo? O próximo domingo, você vai somar 7 dias, então 2 mais 7 será 9. O próximo domingo, você soma 7 dias, e 9 mais 7 dá 16. Depois, se você somar 7 de novo, 17 mais 7 dá 23. Ok? E se você somar 7 mais uma vez, né? 23 mais 7 é 30. Então, este mês aqui, desta minha hipótese, ele tem 3 domingos que caem em dias pares, né? Tem esse domingo aqui do dia 2, tem esse domingo do dia 15 e tem esse domingo do dia 30. Então, com certeza essa é a situação. Então aqui, ó, quando você olha para a segunda coluna, digamos assim, você vê que o segundo domingo foi dia 9. Portanto, dia 10 é uma segunda-feira. Tá bom? Então, segunda-feira caiu o dia 10, letra A. Ok? Vamos para a próxima. Muito bem, a questão 13, né? Diz, ó, 9 amigos comeram 5 pizzas, certo? Algumas cortadas em 6 fatias e outras cortadas em 8 fatias. Todos comeram o mesmo número de fatias e não sobrou nada. Então, quantas fatias cada um comeu, né? Bom, essa questão a gente tem várias soluções para ela, inclusive soluções algébricas, né? Mas eu não vou fazer uma solução algébrica aqui. Eu não vou usar álgebra, né? Então vamos lá, vejam só. Se 9 amigos foram comer essas pizzas e não sobrou nada, não sobrou nenhuma fatia, então eu posso dizer que o número de fatias no total deve ser um múltiplo de 9, 9 vezes alguma coisa aqui, 9 vezes 5, 9 vezes 7, não sei. É um múltiplo de 9. Tá legal? Bom, então nós não sabemos quantas pizzas foram divididas em 6 fatias cada uma e quantas pizzas foram divididas em 8 fatias. Então nós vamos fazer a possibilidade. Vamos sair contando o número de fatias de acordo com o número de pizzas que foram cortadas em 6 e em 8 fatias, tá certo? Então vê, se duas pizzas foram cortadas, se uma pizza só, né, foi cortada em 6 fatias, então nesse caso teremos, ó, 1 vezes 6, isso significa dizer que as 4 outras pizzas foram cortadas cada uma em 8 fatias. Então aqui teremos 6 mais 32, que dá 38, que não é um múltiplo de 9, tá certo? Então vamos imaginar que duas pizzas agora, né, foram cortadas cada uma em 6 fatias e 3 pizzas foram cortadas cada uma em 8 fatias. Então 2 vezes 6 é 12 e 3 vezes 8 é 24 e 12 mais 24 é 36. Isso dá um múltiplo de 9, então pode ser essa a possibilidade, 36 é 9 vezes 4. Vamos ver se não há outra possibilidade, tá? Então, se 3 pizzas foram cortadas cada uma em 6 fatias, significa dizer que 2 pizzas foram cortadas cada uma em 8 fatias. Então, 3 vezes 6 é 18, 2 vezes 8 é 16, e 18 mais 16 é 34. Não é um múltiplo de 9. Tá legal? Agora, se 4 pizzas foram cortadas em 6 fatias cada uma, quer dizer que uma pizza foi cortada em 8 fatias. Então, 4 vezes 6 é 24,
1 vezes 8 é 8, e 24 mais 8 dá 32, que também não é um múltiplo de 9. Portanto, a única possibilidade é esta daqui, certo? Então, ó, cada amigo comeu 4 fatias, resposta letra A. Legal? Pronto. Agora a questão número 14 é bem interessante, né? Vamos lá. Ela diz assim: no quadro de aniversariantes da turma da professora Cláudia, há no mínimo, 2 e no máximo 6 aniversariantes em cada mês. Então ela diz que há exatamente, né? Há exatamente 2 meses com 6 aniversariantes em cada um. E também exatamente 3 meses com 2 aniversariantes em cada um. Tá certo? Então, dentre as quantidades abaixo, qual pode ser o número de alunos da turma da professora Cláudia? Bom, esse número, o número de alunos, vai coincidir com certeza com o número de aniversariantes que tem no total. Então vamos calcular o número de aniversariantes, tá? No total, tá certo? Então, como são 2 meses com 6 aniversariantes cada um, então já vai aí, ó, 2 vezes 6, certo? E como são 3 meses com 2 aniversariantes cada um, então já vai 3 vezes 2, né? Aí já temos aqui 2 meses mais 3 meses, são 5 meses. Então sobram 7 meses no ano ainda, tá? Ainda faltam 7 meses, certo? Mas aqui nós já temos uma quantia de 12 mais 6, já vai 18 aniversariantes, certo? Bom, não há mais nenhum outro mês com 2 aniversariantes e nenhum outro mês com 6 aniversariantes, tá? Então agora os meses vão ter 3, 4 ou 5 aniversariantes, tá? Em 7 meses. Então, vamos analisar, né? Pode ser a letra A, pode ser a letra B. Vamos analisar. Bom, para ser a letra A, ainda faltam, ó, temos 35, ainda faltam 35 menos 18, que vai dar quanto? Ou seja, vai dar quanto, né? Vai dar 17. Então é possível, né, com esses 7 meses que faltam, cada um tendo 3, 4 ou 5 aniversariantes, formar o número 17, é possível fazer isso? Bom, não pode ser somente 3, né, porque 17 não é um múltiplo de 3. Não pode ser somente 4 ou somente 5, tem que ser uma mistura, tá? Bom, pode ser somente 3 e 4, né? 12, 3 vezes 4, 12 para 17, falta 5. Pode ser 17, né? Eu posso colocar 17 como sendo 3 vezes 4 mais 5. Ok. Mas aí não dá os 7 meses que faltam, porque aqui eu só usei 3 meses e aqui um mês só. Então usei 4 meses e ainda faltariam 3. Tá certo? Então não dá. Vamos ver a letra B. Vamos ver a letra B. Na letra B temos 45 alunos, né? Então, para chegar em 45 eu já tenho 18 ali em cima. Então, 45 menos 18 dá 27, certo? Então, 27, não dá para se fazer uma combinação com 3, 4 e 5 para chegar em 27?
3 vezes 6 é 18. 3 vezes 4, 6 vezes 4 é 24. Pode, né? Pode sim. Eu posso usar 6 meses dos 7 que faltam, cada um tendo 4 aniversariantes. Aqui já vai 24. E um mês com 3 aniversariantes, tá certo? Então tá aqui. Pode ser sim 45, tá bom? Então, 45, letra B. Já aqui na questão número 15, ó, José empilhou 14 cubos com faces brancas ou azuis, conforme mostra a figura. Então, quantos desses cubos podem ter todas as faces azuis? Quantos, né? Bom, já vemos aqui que esses cubos que estão amostras aqui na figura, né, não tem todas as faces azuis, né? Ó, 1, 2, acho que temos certeza que não tem as faces azuis, né? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já temos 10 cubos que não tem todas as faces azuis, tá? Que não tem todas as faces azuis, certo? Os outros que não estão todas as faces à mostra, nós não temos certeza se tem, mas por isso que ele usa a palavra podem ter todas as faces azuis, tá? O total de cubos aqui vai ser o quê? Na parte de baixo, né, nós teremos aqui, deixa eu usar a caneta preta, nós teremos aqui, 2 aqui atrás, embaixo, 2, 3, aí vem esse aqui do canto 4, né, 5, 6, 7 e um no meio aqui, embaixo desse daqui, 8. Aí no segundo nível, digamos assim, né, temos esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? 5. E no terceiro nível tem este aqui. Mais um. Então no total temos 14 cubos. Ou seja, os que podem ter todas as faces azuis, né? Podem ter todas as faces azuis são 14 menos 10, 4 cubos, tá bom? Portanto, letra B. Vamos para a próxima. Então a questão do número 16, né, diz assim, em uma cidade, 1/4 da população tem pelo menos uma bicicleta. 1/4 tem, a palavra-chave é essa, né? Ou a expressão é essa, pelo menos uma bicicleta. Quando ele diz que tem pelo menos uma bicicleta, aí se encaixam as pessoas que podem ter uma somente, 2, 3 e assim por diante. Mas desse pessoal, ó, dentre os que têm bicicleta, 1/3 tem mais do que uma. Tá? Então, 1/3 de quem? 1/3 dos que têm pelo menos uma. Então, 1/3 desses 1/4 tem mais do que uma. Então, os que têm exatamente uma é o que falta para completar o inteiro aqui, ó, que é 2/3. Então, 2/3 desses 1/4 tem exatamente uma. Tá certo? Bom, portanto, 2/3 vezes 1/4, né? Que é 2 sobre 12, e simplificando aqui por 2, temos 1/6, letra B. Questãozinha de fração, né? Então, seguindo aqui para a próxima, né?
Vamos ver o que acontece. Então, Paulinho tem um relógio que só tem o ponteiro das horas. Um dia, ele saiu de casa pela manhã, quando o ponteiro das horas apontava exatamente para o 32º minuto, conforme mostrado na figura. Ao voltar para casa, à tarde, o ponteiro das horas apontava exatamente para o 11º minuto. Quanto tempo ele esteve fora da casa, tá bom? Bom, aqui a gente pode pensar no seguinte, não é? A cada arco, digamos assim, né, entre dois números seguidos, que o ponteiro das horas se desloca, o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, tá? Nós temos aqui 12 pedaços iguais a esse de azul que eu risquei no desenho, que é o espaço em dois números consecutivos. Como uma volta completa tem 360 graus, tá? Não é? 360 graus é uma volta completa, então dividido por 12 dá 30 graus, tá certo? Então cada pedaço desse corresponde a 30 graus, ok? Mas um pedacinho desse tem 5 minutos, né? Então 30 graus dividido por 5 minutos dá 6 graus. Então, quer dizer, um minuto, deixa eu ajeitar essa letrinha aqui. Um minuto corresponde a 6 graus, tá certo? Um minuto corresponde a 6 graus. Bom, mas do minuto 32, é esse daqui, né? 32º minuto, até o 11º, que seria este aqui, 11º minuto, o relógio chegou até o 12 e depois seguiu para o 11. Então, para ele chegar até o 12, ele andou quantos minutos? Vamos lá. 60 menos 32. Isso dá 28 minutos. Ou seja, ele completou uma volta, né? Digamos assim. Certo? Uma volta. Muito bem. Agora, depois ele andou mais 11. Então, 28 mais 11. Certo? Então, isso dá 39. Ele andou aqui, daqui, desse ponto, seguindo aqui até esse ponto aqui, do 11º minuto, ele andou 39 minutos. Tá certo? Então, ele andou 39 minutos, né? O espaço de 39 minutos. Então, ele se deslocou, na verdade, em um ângulo aqui, ó. Esse ângulo que ele fez, né, do início até o fim, foi de 39 vezes 6, porque cada pontinho desse daqui corresponde a 6 graus. Então, 39 vezes 6, né? Vamos fazer a continha aqui ao lado. Ó, 39 vezes 6 vai dar 54, vai 5. 6 vezes 3 dá 18, mais 5, 23. Então, ele fez 234 graus. Ok? Bom, enquanto o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, né? Vamos comparar o ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas. Enquanto o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, certo? Que são 360 graus, o ponteiro das horas dá uma volta, dá 30 graus, tá certo? Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte aqui para melhorar ainda, né? Uma volta completa, 360 graus, corresponde a 60 minutos. Vamos calcular isso aqui em minutos já.
Então, quando o ponteiro dos minutos anda 60 minutos, que é 1 hora, né, uma volta completa, o ponteiro das horas faz 30 graus somente. Mas o ponteiro das horas andou 234 graus, né? Então, quantos minutos se passaram? É uma regra de 3, né? Uma regra de 3 simples. Então, vamos fazer aqui meio pelos extremos, né? Vai ser 30 vezes x e 60 vezes 234. Ou seja, 60 vezes 234 dividido por 30, tá certo? Então, 6 dividido por 3 dá 2, ou 60 dividido por 30 dá 2, e aí vai ficar 2 vezes 234, que vai dar 8, 6, 4. Então, 468 minutos, né? Que tempo é esse? Eu vou dividir isso aí por 60 minutos para saber em horas quantos são, tá certo? Então, ó, 468 dividido por 60, isso vai dar 7, que vai dar 420, tá? 420. Quando eu subtrair aqui, vai sobrar 48, ou seja, 7 horas e 48 minutos, né? Uma questão mais trabalhosa um pouquinho, mas o resultado aqui está aqui, a letra D, letra D. Tá legal? Vamos à próxima. A questão número 18, uma formiga percorreu o trajeto indicado na figura, formado por segmentos verticais e horizontais, começando e terminando no mesmo ponto. Então, quantos centímetros ela andou, né? Veja, vamos lá. Bom, pessoal, se eu juntar este pedacinho de azul com este aqui, com este pedacinho bem estreito, com este pedacinho aqui, eu terei a mesma medida deste segmento aqui, ó, 8. Então vai ser 8 duas vezes já, tá certo? Agora, vamos trocar a cor aqui, né? Vamos fazer de vermelho. Se eu pegar este pedacinho aqui, ó, de baixo, este pedacinho com este pedacinho aqui, vai dar a mesma medida, né? De que mais? Vamos lá. Aí fica quanto? Esses dois de vermelho. Veja, pensando bem aqui, esses dois de vermelho não dá muito resultado, mas se você pegar esses dois aqui de verde, eu vou mostrar agora, este aqui, substituindo o vermelho para verde, né? Este de verde aqui com este de verde aqui em cima, os dois juntos vão dar 8, tá vendo? Então, quer dizer, já andou 8 duas vezes, de novo. Então, 2 vezes 8. E agora sim, se você pegar este de vermelho, é o mesmo que o de cima aqui, ó. Tá vendo? Então, 5 duas vezes. Tá legal? Então, por isso, resolvendo essa expressão, aqui vai ficar 16, aqui vai ficar 16 e aqui 10. Portanto, 16 mais 16 dá 32, mais 10 nós temos aí 42 centímetros, tá legal? Portanto, o resultado é a letra E, certo? Vamos lá para a próxima. Muito bem, questão 19, né? Bem interessante, eu colei aqui a figurinha ao lado e ela diz assim, ó, as idades de 3 crianças são 7, 8 e 9 anos. Na figura, vemos a resposta de cada uma delas, quando perguntadas sobre suas idades. Então, a criança com 8 anos foi a única que mentiu. Tá bom? Então, a criança mais velha e a criança mais nova são, nessa ordem, quais? Bom, pessoal, esta garota aqui, ela não pode ter 8 anos, né? A idade dela não é 8 anos. Por quê?
Porque imagine, se ela tivesse 8 anos, então ela estaria falando a verdade ao dizer que não é 7. Entendeu? E a criança de 8 anos mentiu. Tá certo? O mesmo vale para esse garoto aqui, né? Este garoto ele também não tem 8 anos. Porque se ele tivesse 8 anos, ele também estaria falando verdade ao dizer que a idade dele não é 9, que a idade dele seria 8. Então ele estaria falando a verdade. Portanto, a criança que tem 8 anos é essa daqui. Essa tem 8 anos. E sabendo que essa tem 8 anos, ó, é verdade quando ela mentiu ao dizer que não é 8. Tá? Então as outras duas crianças aqui têm 7 e 9. Como eles falaram a verdade e ela disse que não é 7, consequentemente ela tem 9 anos. E essa aqui, como disse que não é 9, falou a verdade, né? Então ela tem 7 anos. Então essa é a mais velha e essa é a mais nova. Portanto, a alternativa é a letra B de bola. Tá bom? E agora, né? Já agradecendo a quem ficou no vídeo até agora, ou quem buscou aí os minutos de cada solução de cada questão. Vamos agora para a última questão da prova. Muito bem, última questão, pessoal. Então, uma formiga inicialmente no vértice A anda sobre as linhas do quadriculado da figura, sempre para a direita ou para cima, então sempre neste sentido ou neste sentido, até chegar ao vértice B. Então, de quantas maneiras ela pode fazer isso, passando por algum dos pontos, dos 4 pontos destacados, né? Vamos chamar isso aqui de ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Então vamos pensar nesse caminho do ponto A para o ponto 1 para o ponto B, tá bom? Então para ir do ponto A ao ponto 1 só tem um caminho, é subir tudo isso aqui, ó. Só tem uma possibilidade. E do ponto 1 para o ponto B só tem uma possibilidade, né? Então, um vezes um princípio multiplicativo, né? A gente multiplica as possibilidades aí, tá bom? 1 vezes 1 igual a um caminho aqui, ok? Agora, vamos fazer de vermelho aqui, ó. Para ir do ponto, o laranja, né? É vermelho. Bom, para ir do ponto A para o ponto B, nós temos, ó, 1 para o ponto P2, desculpe. 1, aí vem, vamos tentar mudar a cor, né? Aqui, 2, duas maneiras já. Depois, aqui, ó, 3, né? Depois vem aqui 4 possibilidades. Depois 5 possibilidades, certo? E por último 6 possibilidades para ir do ponto A ao ponto 2, P2, né? Então esse é o caminho que eu quero fazer agora, do ponto A para o ponto P2, do ponto P2 para o ponto B. Então do ponto A para o ponto P2 tem 6 possibilidades, e do ponto P2 para o ponto B, né, a estratégia é a mesma de A para P2, tá certo? Então terá 6 possibilidades também. Então no caso aqui já são 36 possibilidades, certo? Bom, o ponto P3 e P4 são simétricos, né, digamos assim, em relação à diagonal aqui do quadrado. Então quer dizer, as possibilidades são as mesmas, né? É só fazer uma rotação aí que você vê que é a mesma possibilidade. Beleza? Então quer dizer, do ponto A indo para o ponto P2, P3, desculpe, né? E depois para o ponto B, terá também 36 possibilidades, tá? E se você sair do ponto A para o ponto P4 e depois para o ponto B, terá também mais uma possibilidade, tá? Portanto, o total de caminhos será 1 mais 36, mais 36, mais 1. Isso vai dar um total de
74 possibilidades, tá ok? Possibilidades. Então tá aqui, letra A é a resposta, né? É um vídeo longo aí, cansativo, são 20 questões do OBMAP, mas espero que tenha ajudado de alguma forma aí, tá certo? Espero que gostem, que compartilhem, estudem e vamos lá, para a próxima. Valeu? Obrigado aí, um forte abraço, pessoal.